E aí, pensou como é que essa escola pública ela pode vir a ser vendida? Mesmo raciocínio. Enquanto a escola está em funcionamento, ela é um bem de uso especial. Então, ela não pode vir a ser alienada, porque os bens afetados não podem ser alienados. Mas lembra que eu dei um exemplo com a escola pública que teve um incêndio e o prédio ficou completamente inutilizado, então a escola pública não está servindo mais para nada? O que aconteceu? Eu tinha um bem de uso especial, em virtude do incêndio, a escola agora não está servindo mais para nada e passou a ser um bem de uso dominical. Em uma outra linguagem, eu estou dizendo o seguinte, ó, que pode ser que um bem afetado passe a ser um bem desafetado. E como é o nome desse procedimento? Desafetação. Então, os bens afetados só poderão vir a ser alienados se eles passarem por um prévio procedimento de desafetação. Ou seja, uma linguagem mais simples, eu só poderei vender um bem de uso comum do povo, um bem de uso especial, se antes da venda eu tornar esses bens em bens de uso dominical. Ou seja, se eu desafetar, tirar a finalidade genérica ou tirar a finalidade específica. Fechou esse raciocínio lógico? Só que tem mais características. Vou logo escrever todas aqui, ó, porque veja que a primeira foi alienabilidade condicionada, que só serve, lembra que eu só posso alienar o bem de uso dominical. Só que eu vou aqui colocar outras características que vão servir para todos os bens. Todos os bens públicos, eles têm essas características, ó. O bem público, ele é imprescritível, ele é impenhorável e ele não pode ser onerado. Não onerabilidade. Vou logo te dizer uma coisa. Ó. Ser imprescritível, ser impenhorável, ser aqui não onerado é uma característica comum aos três. Por que eu coloquei três? Porque bem de uso comum do povo, bem de uso especial, bem de uso dominical, os três são imprescritíveis e impenhoráveis e não podem ser onerados. A única característica que é só para o bem de uso dominical é essa, tá certo? Porque bem de uso comum do povo e bem de uso especial é inalienável. Já bem de uso dominical, ele vai ser alienável. É a única que tem essa distinção. O resto que a gente for falar aqui vai ser uma característica comum aos três. Vamos por parte, que eu só fiz montar o esquema, mas vamos andando aqui. Vê o que diz o artigo 102. Ele diz que os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Em uma linguagem simples também, o que seria o fenômeno da uso capião? É quando uma pessoa consegue adquirir uma propriedade em virtude de um abandono, em virtude de ter passado um tempo. Como assim? Vamos imaginar que eu tinha uma casa lá no interior do estado de Pernambuco, lá no interior. E essa casa eu tá lá abandonada há muito tempo. Então eu digo, é muito longe esse interior, vou nada, deixa a casa aí fechada. Aí eu deixei fechada, abandonada a casa, mas depois eu soube que uma família começou a morar na casa. Aí eu digo, deixa a família morando na casa, coitados, eu nem estou usando a casa, deixa usando, eu não quero não, quero nada não, deixa lá. Aí foi passando o tempo, foi passando o tempo, foi passando o tempo. Pode ser que depois de um tempo eu, Ana Cláudia, perca a propriedade da minha casa? Sim, pelo fenômeno chamado de uso capião. E o que é uso capião? É a perda da propriedade pelo abandono e pelo decurso do tempo. Se abandonou a propriedade, a pessoa foi lá, morou, vai chegar uma hora que ela vai se tornar proprietária de seu bem. Então, os bens privados, eles são prescritíveis. O que é prescritível? Eles prescrevem, eles se perdem com o passar do tempo. Agora, os bens públicos, eles não estão sujeitos ao fenômeno da uso capião. Então, se eu estou dizendo, vou botar aqui a característica, quando eu tenho aqui um bem público, esse bem público ele não está sujeito a uso capião. Se ele não está sujeito a uso capião, eu vou te dar um exemplo que eu já vi uma questão de prova. Veio uma questão de prova dizendo que João, morador de rua, estava morando numa praça pública há, sei lá, 30 anos. Nem sei quanto tempo dizia a questão, mas sei lá, estava morando há 30 anos.
Aí ele entrou com pedido de uso capião da praça pública para ele. Então, porque ele está morando na praça há 30 anos, ele está dizendo que a praça pública agora é dele. Mesma lógica, Maria viu uma escola pública abandonada, começou a morar na escola pública. Está dizendo que é dela agora. Eles conseguem adquirir a propriedade pelo abandono, pelo decurso do tempo? Claro que não, porque os bens públicos, eles não são perdidos com o passar do tempo. Eles são imprescritíveis. Então, se a pessoa for esperta, ela nunca vai invadir um terreno público, porque ela nunca vai adquirir um terreno público. É melhor invadir um terreno privado, né? Melhor assim, né? Dentro da proposta para você entender. Porque terreno público, ele não se sujeita ao uso capião, então nenhum particular vai adquirir a propriedade pelo simples abandono, pelo simples passar do tempo. Só que tem outras características. Veja só. Eu tenho aqui impenhorável. O que é penhorar, pessoal? O que é penhorar? Cuidado para não confundir penhorar com penhor. Porque quando eu tenho aqui penhorar, é quando simplesmente o juiz vai pegar um bem, mandar vender com um fim, a finalidade dessa venda é pagar dívidas. Ficou espremido aqui, mas a lógica é: o que é penhorar? É quando o juiz pega um bem, manda vender com a finalidade de pagar dívidas. Vamos dar alguns exemplos. Tem um caso muito famoso na televisão, que é o caso de Ike Batista. Lembra de Ike, que era bilionário, não sei o que, pronto. Então, tudo muda, né? Veja como as coisas mudam. Então, ele era bilionário, só que ele estava com vários débitos. Então, aquele patrimônio dele privado não pode ser usado para poder pagar os débitos ou pode? Pode. Não vou nem falar daquela parte de direito civil, de o que está no nome da pessoa jurídica, o que está no nome da pessoa física, é algo muito mais simples do que eu quero aqui em direito administrativo. Veja, eu, Ana Cláudia, estou com dívida, estou te devendo, sei lá, 30 mil reais. Eu não tenho um centavo. Dinheiro eu não tenho, mas eu tenho um carro. Pode ser que o juiz pegue meu carro, mande vender, penhorar para pagar as dívidas, sim ou não? Sim, porque bem privado ele é penhorável. Pode ser que ele venha a ser vendido para poder fazer o pagamento de dívidas. Agora eu te pergunto, imagina que o Estado está devendo. Vou dar o exemplo do Rio de Janeiro, porque é público e notório que o Estado do Rio está passando por dificuldades financeiras. Então, o Estado do Rio de Janeiro está fazendo, né, isso, está com várias dívidas, com vários problemas financeiros. O juiz vai mandar vender os bens do Estado do Rio para poder pagar as dívidas? Não, né? Por quê? Porque isso iria prejudicar um princípio que nós já estudamos aqui. Qual? Continuidade do serviço público. Porque pensa comigo, se eu começo a vender os bens do Estado, ele vai ter dificuldade para poder prestar os serviços públicos. Então, na verdade, o grande prejudicado vai ser quem? O povo, vai ser a população. Então, perceba que em relação aos bens públicos, eu vou ter a característica aqui, ó, de eles não poder vir a ser penhorados, ou seja, eles são impenhoráveis. Então, o juiz não vai tomar um bem público com o objetivo de pagar as dívidas. Professora, fiquei com a dúvida nessa parte, que é a seguinte: você não falou que os bens públicos podem ser vendidos? Me deu uma confusão. É porque, cuidado, são coisas distintas. Quando eu tenho, por exemplo, um bem público que não está servindo para nada. Eu tenho um monte de computador aqui que está inservível, que já está mais ultrapassado, e imagina que a Secretaria de Administração trocou já por computadores novos. Aí eu tenho aqui 1000 computadores antigos. A administração pode pegar esses 1000 computadores, vender, já que eles não estão servindo para nada, bem de uso dominical, vender para poder pagar ou para poder usar esse dinheiro para outras coisas, sim ou não? Pode. Então, observe, eu, administração, tenho um computador velho, eu quero vender esse computador velho. Eu vou lá e vendo. Agora, o juiz vai mandar pegar os bens da administração com a finalidade de pagar dívidas do Estado? Não. Perceberam que são coisas diferentes. Eu, administração, se eu quiser, ato discricionário, eu posso vender aqueles bens que não me estejam servindo de nada. Agora, o juiz não vai poder tomar os bens da administração com a finalidade de pagar dívidas. Por quê? Porque o Estado vai pagar por um sistema, que é chamado de sistema dos precatórios, que está lá no artigo 100 da Constituição. E o que é o sistema dos precatórios? Eu, Estado, estou com a dívida. Como é que eu pago essa dívida? Boto o povo numa fila. O povo fica aqui na fila, ó,
e esperando um dia, quem sabe, receber, porque tem toda uma ordem, tem umas preferências, artigo 100 da Constituição. Então, todo ano vai ser feita uma dotação orçamentária, vão separar um dinheiro para poder pagar os débitos. Aí vão pagando na ordem da fila. Professora, quando chegou perto de mim, acabou o dinheiro. E agora? Agora só ano que vem. Aí vai indo assim, né? Vai indo assim até, quem sabe, um dia você receber o dinheiro. Então, aqui, os bens públicos, eles são impenhoráveis. Sendo impenhoráveis, você, que é particular e tem um dinheiro a receber, vai receber mediante o sistema dos precatórios. Só que desse ponto eu vou puxar uma observação. Vou mudar de página, mas já já eu volto para essa. Imagina, lógico. Vamos voltar para a aula de organização administrativa. Empresa pública, sociedade de economia mista. O que empresa pública e sociedade de economia mista pode fazer? Pode prestar serviço público ou pode desenvolver uma atividade econômica. Já estamos cansados de saber isso daqui. Já estamos cansados de saber também o seguinte, ó. Empresa pública, sociedade e economia mista são pessoas que vão adotar um regime de direito público ou são pessoas que vão adotar o regime de direito privado? Regime de direito privado. Se o regime é de direito privado, os bens seguem o regramento dos bens públicos ou dos bens privados? Privados. Vai seguir aqui as regras do setor privado. Porque lembra que o artigo 98 lá do Código Civil diz que só é bem público os bens pertencentes às pessoas de direito público? Beleza. Só que tem um entendimento jurisprudencial que pode aparecer na sua prova. Pensa comigo. Se eu tenho uma empresa pública... Eita, cliquei errado. Deixa eu só achar o que eu fiz. Pronto, achei. Se eu tenho uma empresa pública, se eu tenho uma sociedade de economia mista que desempenha atividade econômica, os bens, eles vão ser o quê? Penhoráveis. Ou seja, pode ser que o juiz mande tomar os bens para poder pagar as dívidas. Fazendo analogia simples, quando eu tenho o Itaú, que é um banco puramente privado, não tem nenhuma relação com a administração, se o Itaú está com débitos, o juiz pode sim pegar os bens do Itaú, penhorar, ou seja, mandar vender para poder pagar dívidas. Aí imagina se o Banco do Brasil não pudesse ter seus bens penhorados. Eu estava tendo uma concorrência desleal. Então, quando eu tenho uma empresa estatal que desempenha atividade econômica, ela vai seguir as mesmas regras do setor privado. Logicamente, não todas, porque já sabemos que o regime é híbrido. Mas, em relação aos bens, os bens vão ser penhoráveis. Segue o setor privado. Agora, a questão é, se eu tenho aqui uma empresa estatal que presta serviço público, os bens que sejam necessários à prestação do serviço público, eles vão ser considerados impenhoráveis. Isso daqui, inclusive, já é o entendimento que foi adotado pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. O que o STJ, a STF também já se pronunciou em relação a esse ponto? Ainda que eu tenha uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, que são pessoas do setor privado, se essa estatal ela está prestando serviços públicos, pode ser que a venda daqueles bens venha prejudicar o andamento do serviço público. Então, algumas questões de prova estão adotando esse entendimento, que é, se eu tenho empresa pública, se eu tenho uma sociedade de economia mista, que ela está prestando um serviço público, e elas fazem questão de dizer assim na questão, para não deixar dúvida, um serviço não concorrencial, ou seja, não tem concorrência, ela não vai atrapalhar ninguém se receber benefícios. Então, por exemplo, eu tenho os Correios, que está prestando serviço postal, não tem concorrência, porque eles exercem característica de monopólio. E em virtude do monopólio, se eu der benefícios aos Correios, eu não atrapalho mais ninguém. Então, perceba que, se eu fizer a venda de bens dos Correios para poder pagar débitos, eu vou prejudicar o andamento do serviço público. É por isso que aqueles bens públicos que venham a ser necessários ao desempenho das atividades vão ser impenhoráveis, mesmo sendo bens considerados privados. Isso daqui foi uma observação que eu quis fazer para vocês.
em relação ao entendimento da jurisprudência em relação a empresas públicas e às sociedades de economia mista. Fechou esse tópico? Mais uma coisa aqui, ó. Já vimos que eu tenho alienabilidade condicionada, já vimos que eu tenho a característica de ser imprescritível, impenhorável, e agora eu quero saber o que é a não onerabilidade. Para poder saber o que é não onerabilidade, vamos primeiro saber o que é onerar. Numa linguagem simples, onerar é dar algo em garantia. Isso aqui é Instituto de Direito Civil, por exemplo. Fazer uma hipoteca de uma casa de praia que eu tenho. Fazer aqui o penhor de um colar valioso que eu tenho. Então, onerar é dar algo em garantia. Eu estou precisando de dinheiro, eu quero um empréstimo. Só que para poder garantir que eu vou saldar aquele empréstimo, eu posso pegar e dar algo em garantia. Eu tenho um colar muito valioso, eu boto o colar no prego, né? Assim que o povo fala que vai botar no prego, pronto. Então, vou lá na Caixa Econômica, deixo esse colar de garantia de pagamento, empenhou, porque se eu pagar a dívida, eu pego meu colar de volta. Agora, se eu não pagar, o colar ficou como garantia de pagamento do débito. Penhor para bens móveis e hipoteca para bens imóveis. Então, eu quero um empréstimo mais alto. Eu tenho uma casa de praia, eu posso fazer com ela o quê? Hipotecar. Se eu pagar o empréstimo, continuo com minha casa sem problema nenhum. Se eu não pagar o empréstimo, eu perco a casa porque a casa foi usada como garantia de pagamento daquela dívida. Só que eu pergunto, os bens públicos podem ser hipotecados, podem ser dados em penhor? Não. Por quê? Porque bem público ele não pode ser onerado. Se ele não pode ser onerado, ele não pode vir a ser dado em garantia. Então, perceba que aqui esse tópico, eu ainda vou mostrar mais uma coisa, mas aqui em relação a esse tópico, nós temos as principais características dos bens públicos, tanto em relação aqui às espécies, como em relação às próprias características. E lembra que a maioria das características vai servir para todas as espécies de bens. Apenas em relação à parte da alienação é que ela vai servir apenas em relação aos bens de uso dominical, não podendo servir, não podendo alienar, em relação a bem de uso comum do povo, em relação a bem de uso especial. Beleza esse ponto? Tranquilo até aqui? Só que aí eu quero te mostrar uma coisa. Lembra que bem de uso comum do povo? Nós demos vários exemplos. Qual foi o exemplo? Praia, rio, praça. A minha pergunta é, que é uma pergunta que de vez em quando aparece em prova. É bom que esse assunto pode cair na sua prova em administrativo ou pode cair na sua prova em direito civil. A lógica é, sabemos sim que praia é um bem de uso comum do povo. Minha pergunta é, e se a administração está cobrando uma taxa para você entrar nessa praia? Essa praia deixa de ser um bem de uso comum do povo ou continua sendo? Percebeu a questão? Então, a lógica é, se você está pagando para poder entrar na praia, essa praia é um bem de uso comum no povo ou não é? Vamos seguir aqui no Código Civil? Dá uma olhada no que ele diz. Artigo 103, que vai encerrar essa parte em relação à parte do Código Civil em relação a bens públicos. Diz que o bem de uso comum pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencem. Então, para poder somar informações, quando eu tenho esse bem de uso comum do povo aqui, quando eu falo nesse uso, o uso pode ser gratuito ou o uso pode ser oneroso. Pode ser que você pague para poder usar daquele bem. Ainda assim, ele vai ser considerado bem de uso comum do povo. Exemplo clássico, Fernando de Noronha. Não sei se você já foi, não sei também nem se você gosta de praia, mas se você gosta de praia e está esperando dinheiro, pronto. Após sua remuneração, já marque uma viagem para Noronha, porque vale cada centavo. Só tem um problema, leve centavos, meu filho, porque é caro ir para Noronha, mas é muito caro. Principalmente por uma coisa, não é só ir para Noronha. Para ficar na ilha, você paga uma taxa. Já é uma taxa alta. Aí você diz, ufa, paguei a taxa, posso ver todas as praias. Não, porque tem algumas praias que você tem que pagar uma outra taxa para entrar. Então tem, por exemplo, lá a Praia do Sancho, que para poder você ir na Praia do Sancho, você paga uma taxa para poder usar da praia. Se, meu Deus do céu, eu paguei o avião, nem recebi lanche, né, que não estão dando quase nem água. Eu paguei o avião,
Eu paguei a pousada, eu paguei a taxa para entrar, ainda vou pagar a taxa para entrar na praia? Vai. Então, como ninguém pode ir para essa praia porque é muito cara, ela não é mais um bem de uso comum do povo. Errado. Ela continua sendo, porque aquela taxa é uma taxa de preservação. Então, eu quero preservar aquele local. De vez em quando você paga taxas ambientais, taxa para poder entrar na floresta tal, taxa para poder ver a parte do rio tal. Então, o fato de você pagar não retira a característica daquele bem ser um bem de uso como do povo. Porque, como a gente já escreveu aqui, ó, esse uso pode ser tanto gratuito quanto pode vir a ser oneroso. Fechou essa parte? Então, aqui é o resumão de bens públicos que a gente pegou, o que pode cair na sua prova em relação ao artigo 98 até 103 do Código Civil. Só que acabou bens públicos? Não. Ainda vamos ter que falar de um outro tópico, que é o uso de bens públicos pelos particulares. Eu quero saber, quando um particular for usar desse bem público, como é que ele vai fazer? Vamos por parte devagarzinho para você não confundir uma coisa. Nós já sabemos, por exemplo, que uma praia é um bem de uso comum do povo. Se eu quiser ir na praia, eu preciso pedir ao Estado, pedir à administração? Claro que não, né? Imagina, se toda vez que eu quisesse ir na praia eu tivesse que pedir. Claro que não. Se eu quero ir numa praça, se eu quero ir num bosque, eu preciso de alguma autorização, de alguma liberação do Estado para isso? Claro que não. Então, perceba que isso que a gente vai estudar agora aqui, ó, de autorização, permissão, concessão, não é simplesmente para você ir no local. Para eu ir no mercado público e comprar um peixe naqueles boxes do mercado público, eu preciso de alguma liberação do Estado? Logicamente que não. Então, o que nós vamos estudar agora de autorização, permissão e concessão é quando o particular vai usar daquele bem público de maneira privativa. Então, primeiro ponto, é um uso privativo daquele bem público pelo particular. Aí você já vai percebendo a diferença. Olha a lógica. Vou começar fazendo as características aqui relacionadas à autorização, que nós já estudamos isso daqui quando estávamos estudando a parte relacionada a poder de polícia. O que vem a ser essa autorização? Quais são as principais características dela? É um ato administrativo. Como já sabemos, vou colocar aqui, todo ato ele vai ser unilateral. Esse ato ele é discricionário, porque pode o poder público me conceder ou não essa autorização. Vai ser um ato também precário, ou seja, do mesmo jeito que o poder público deu, ele pode vir a retirar aquele ato. Esse ato daqui visa o interesse do particular. E para existir essa liberação, não vai precisar de uma licitação. Deixa eu botar aqui um risco, tá? Não vai precisar de uma licitação. Vamos por parte para poder a gente relembrar esse exemplo daqui. Como eu falei para vocês, para poder ir para a praia, eu não preciso de autorização. Só que vai estar eu na praia, vou estar eu na praia, mais 1.500 pessoas. Se for domingo, então mais 10 mil pessoas, né? Beleza. Agora imagina que eu quero fechar uma parte da praia para celebrar meu casamento. Então agora já está diferente, que eu vou fazer um uso privativo do espaço público. Então observe que nesse caso não é simplesmente ir e voltar da praia, é fechar a praia para fazer meu casamento. Então eu quero usar de um bem público de maneira privativa. Então nesse caso eu preciso de um o quê? Autorização, que é um ato. A autorização é um ato que o poder público vai me dar de maneira unilateral. Só que a pergunta é, se eu pedir para celebrar meu casamento na praia, a administração tem que me autorizar a usar esse espaço de maneira privativa? Pode. Pode. Então, essa autorização vai ser um ato vinculado ou discricionário? Discricionário. Já sabemos que é um ato que é discricionário. E do mesmo jeito que a administração deu a autorização, ela pode fazer o quê? Retirar a autorização. Porque essa autorização ela é discricionária e
precária. Lembra que algo precário é algo sem estabilidade, ou seja, ainda que o poder público tenha me dado autorização, imagina que ele viu posteriormente que aquele evento ia atrapalhar muito o interesse público, então pode ser que ele venha a revogar, porque do mesmo jeito que ele dá, ele pode retirar. E o interesse envolvido? O interesse envolvido é um interesse puramente particular. Porque pensa comigo, o fato de eu casar na praia, isso interessa a coletividade? Claro que não. As pessoas não estão nem aí para o meu casamento. O casamento, às vezes, é interesse só da noiva, nem muito do noivo é. Então, o interesse ele é puramente particular. Não existe o interesse público envolvido. Então, eu tenho interesse particular e é claro que eu não tive que participar de uma licitação. Não existe uma licitação para você casar na praia, pelo amor de Deus, né? Você pede e torce para a administração te liberar. Isso que eu fiz aqui foi uma autorização de uso. Então, a autorização é uma forma do particular usar de maneira privativa determinado bem público para seu interesse puramente particular. Aí, se você lembrar da aula de poderes, você também vai visualizar a diferença da autorização para a permissão. Elas começam bem parecidas, tanto a autorização quanto a permissão. Qual é a diferença? A permissão aqui também é um ato administrativo. Veja que o início é igual. Se é ato, todo ato é unilateral, senão seria um contrato. É um ato também discricionário. É um ato também precário, como regra. Como regra, ele é precário. O poder público dá sem estabelecer um tempo. Agora vem a diferença. Essa permissão daqui, ela visa a satisfação do interesse público. E para que se garanta a impessoalidade, vai ter que ter aqui uma licitação. E só para poder colocar, esse uso pode ser gratuito ou esse uso pode vir a ser oneroso. Então, vamos por partes para poder colocarmos os pontos-chave relacionados à permissão. Veja que o início é bem igual. Tanto a autorização quanto aqui a permissão são ato, se a ato é unilateral, é discricionário, porque o poder público pode dar a permissão ou não, e como regra aqui vai ser precário. Então, começa tudo igual. Qual é o ponto inicial que a gente já faz a diferença de uma autorização para uma permissão? O ponto é isso daqui, ó, que quando eu tenho uma permissão, eu viso alcançar a satisfação do interesse público. Porque pensa comigo um raciocínio simples. Eu quero colocar uma banca de jornal na calçada. Então, essa banca de jornal, ela interessa à sociedade, porque ela vai dar acesso à informação. Ultimamente só está se vindo muito para trocar figurinha, né? Porque eu nunca vi um negócio de Copa do Mundo para poder movimentar tanto uma banca de revista feito figurinha para poder o povo trocar. Mas existe o interesse público. Veja que apesar de o interesse ser do dono da banquinha, lógico que ele tem interesse, mas a coletividade também tem o interesse em ter acesso àquela informação, acesso àquelas compras, acesso àquele local. Então, aqui eu quero alcançar a satisfação do interesse público. E o que a doutrina diz? Como visa a satisfação do interesse público, ou como eu estou fazendo algo em prol da coletividade, a lógica é que eu deva o quê? Licitar. Por que eu vou licitar? Para garantir princípios básicos como impessoalidade e como moralidade. E esse uso, ele pode tanto ser gratuito desse espaço público, como ele pode vir a ser oneroso. Então, temos exemplos de permissão, banca de jornal e revista, que é o exemplo clássico para a prova. Quando você tem aquelas feirinhas no pátio, na praça da cidade, é comum dia de domingo. Aí eu monto a barraquinha, aquelas barraquinhas vai ter uma permissão. Então, perceba, se toda pessoa quiser colocar uma barraquinha ali, vai virar um caos. Então, você tem que pedir a administração. Só que se a administração for escolher exatamente quem ela quer que instale a barraca, está ferindo a impessoalidade. Então, vai ter o quê? Licitação. Então, essas são as diferenças clássicas entre autorização e entre permissão, que são formas do particular fazer o uso privativo de determinado espaço público. E o resto a gente vê na próxima parte.